Imaginem vocês a seguinte situação. Seu Antônio, 67 anos, aposentado da Petrobras, estava organizando os pertences do pai falecido, quando encontrou uma carta amarelada de 1943, escrita em alemão, junto com uma foto de um soldado nazista que tinha o mesmo rosto que ele. Como isso era possível? O que vocês fariam? Pois bem, meus amigos, essa é apenas a ponta do iceberg de uma história que vai arrepiar vocês até o último fio de cabelo. Fiquem até o final, porque o que aconteceu na Alemanha com o seu Antônio vai mudar completamente a forma como vocês enxergam o destino, a família e os segredos que nossos antepassados levaram para o túmulo. Seu Antônio morava numa casa simples, em Santos, São Paulo. Tinha trabalhado 35 anos como engenheiro naval e levava uma vida tranquila com a esposa Dona Maria. Mas naquele sábado de março de 2024, mexendo no sótão da casa do pai, sua vida virou de cabeça para baixo. A casa onde seu pai havia vivido por mais de 50 anos guardava décadas de memórias. Antônio havia adiado aquela tarefa por meses desde o funeral. As escadas do sótão rangiam sob seus pés enquanto ele subia, carregando caixas empoeiradas para baixo. O cheiro de mofo e madeira velha invadia suas narinas, trazendo lembranças da infância quando brincava naquele mesmo espaço. Entre livros empoeirados e móveis antigos, encontrou uma caixa de madeira trancada. Era diferente das outras, feita de carvalho escuro, com dobradiças de bronze e uma fechadura antiga que parecia ter sido forjada à mão. Pesava mais do que aparentava, como se guardasse segredos densos demais para o tamanho. Quando conseguiu abrir usando uma chave de fenda velha, suas mãos tremeram. Lá estava a carta em alemão, junto com documentos estranhos, uma medalha militar com uma águia gravada, um mapa amarelado da Europa e aquela foto perturbadora. O homem na foto não era apenas parecido com ele, era idêntico. Mesmo nariz aquilino, mesmos olhos castanhos profundos, mesmo formato de rosto quadrado, até a pequena cicatriz na testa que Antônio tinha desde criança estava lá. Maria, vem cá ver uma coisa, gritou para a esposa, sua voz ecoando pela casa silenciosa. Quando ela subiu as escadas, respirando com dificuldade, e viu a foto, ficou pálida como se tivesse visto um fantasma. Antônio, isso é você numa fantasia de carnaval? Perguntou, examinando a fotografia com uma lupa que encontrou na caixa. Esta roupa, este uniforme. Parece muito real. Mas não era fantasia. A foto estava datada de 1943, quando seu Antônio nem havia nascido. No verso, havia uma inscrição em tinta desbotada: Klaus Weber, Heidelberg, Weinecton, 1943. Klaus Weber, Heidelberg, Natal de 1943. A carta estava assinada por esse mesmo Klaus Weber e mencionava uma propriedade em Heidelberg, na Alemanha. Mesmo sem falar alemão, Antônio conseguiu decifrar algumas palavras usando um dicionário antigo que encontrou junto: Guinness, segredo, family, família, erbe, herança, e uma palavra que o fez estremecer: experimente, experimentos. Havia também um pequeno frasco de vidro com um líquido cristalino e uma seringa antiga dentro de uma caixa acolchoada. Uma etiqueta em alemão estava colada no frasco, mas estava tão desbotada que era impossível ler. Durante as semanas, Antônio não conseguia dormir. A imagem daquele soldado o assombrava durante o dia e invadia seus sonhos durante a noite. Acordava em suores frios, murmurando palavras em alemão que não sabia que conhecia. Maria começou a se preocupar quando o encontrou falando sozinho no sótão, segurando a foto e fazendo perguntas para o ar. Pesquisou na internet durante horas, consultou genealogistas em São Paulo, visitou o arquivo histórico da imigração no Memorial do Imigrante. Mas nada fazia sentido. Seu avô paterno, Giuseppe Santos, havia sido italiano, não alemão. Ou pelo menos era isso que a família sempre acreditou. Os documentos de imigração confirmavam: Giuseppe Santos chegara ao Brasil em 1920, vindo de Nápoles. Mas agora, olhando mais atentamente os documentos antigos da família, Antônio começou a notar inconsistências.
Datas que não batiam, lugares mencionados que não existiam nos mapas antigos da Itália, uma certidão de nascimento com uma correção estranha no nome. Maria, e se meu nono não fosse quem ele dizia ser? Perguntou numa manhã, mostrando as discrepâncias que havia descoberto. E se Giuseppe Santos fosse apenas uma identidade falsa? Maria, que conhecia os Santos há 45 anos desde que namoravam, também começou a se questionar. Lembrava de detalhes estranhos sobre o avô de Antônio, como ele nunca gostava de falar sobre a Itália, como sabia fatos curiosos sobre a Alemanha, como às vezes falava palavras que não pareciam italianas durante o sono. Maria, preciso ir para a Alemanha, disse numa manhã chuvosa de maio, depois de mais uma noite em claro. Tô ficando maluco com essa história. Se eu não descobrir a verdade, vou acabar louco de vez. Dona Maria, que havia percebido como o marido estava mudando menos mais magro, mais nervoso, mais distante, sabia que quando ele botava algo na cabeça, não havia força no mundo que o fizesse desistir. Era a mesma determinação que o fizera estudar engenharia naval, mesmo vindo de uma família pobre, que o levara a trabalhar na Petrobras por décadas. Então vamos juntos, respondeu, surpreendendo-o. 45 anos de casamento, Antônio. Se você vai enlouquecer, pelo menos vamos enlouquecer juntos. Gastaram suas economias de aposentado, dinheiro que haviam guardado durante anos para reformar a casa e viajar pelo Brasil. Eram quase 30 mil reais, tudo o que tinham além da aposentadoria. Compraram passagens para Frankfurt, reservaram um hotel modesto em Heidelberg e começaram a estudar frases básicas, em alemão, usando aplicativos no celular. Era a primeira vez que sairiam do Brasil. Antônio mal falava inglês, quanto mais alemão, mas estava determinado a descobrir a verdade sobre aquele homem na foto. Nos dias que antecederam a viagem, visitou museus em São Paulo, leu tudo o que conseguiu sobre a Segunda Guerra Mundial e até procurou um psicólogo, temendo que estivesse tendo algum tipo de surto. Doutor, disse ao psicólogo, o senhor acha que é possível uma pessoa herdar memórias dos antepassados? O profissional riu gentilmente. Senhor Antônio, isso é ficção científica. Mas traumas familiares, segredos não contados, isso sim pode afetar gerações. Os últimos dias antes da partida foram intensos. Antônio digitalizou todos os documentos encontrados na caixa, fez cópias das fotos e até mesmo levou amostras do líquido misterioso para um conhecido, químico aposentado da Universidade de Santos. Antônio, isso aqui é muito estranho, disse Dr. Campos, o químico, após examinar o frasco. A composição é complexa, tem elementos que eu nunca vi juntos. Parece algum tipo de soro, talvez medicinal, mas seria preciso equipamentos mais sofisticados para analisar completamente. Maria, por sua vez, preparou-se mentalmente para a aventura. Nunca havia imaginado que aos 65 anos estaria cruzando o Atlântico atrás de fantasmas do passado. Conversou com a filha, explicou a situação, deixou instruções caso algo acontecesse com eles na Alemanha. Mãe, vocês têm certeza disso? Perguntou Carla, a filha mais velha. Não seria melhor contratar alguém para investigar lá? Filha, respondeu Maria, algumas coisas na vida a gente precisa fazer pessoalmente. Seu pai não vai ter sossego enquanto não descobrir a verdade. Frankfurt AM Main, 15 de outubro de 2024. O casal brasileiro desceu do avião perdido, num país completamente diferente. O frio de outono cortava o rosto, as pessoas falavam uma língua incompreensível, e Antônio começou a se questionar se não havia cometido uma loucura gastando suas economias numa aventura maluca. O trem para Heidelberg foi uma experiência à parte. Paisagens que pareciam saídas de filmes, castelos no topo de colinas, vinhedos dourados pelo outono, vilarejos com casas de enxaiado que pareciam cenários de contos de fadas. Antônio olhava pela janela e sentia uma estranha familiaridade, como se já tivesse visto aqueles lugares antes. Maria, isso é estranho, mas eu juro que reconheço esta paisagem, sussurrou, apontando para um castelo no horizonte. Heidelberg os recebeu com sua beleza melancólica de outubro. As folhas das árvores estavam douradas e vermelhas,
o rio Neckar refletia o céu cinzento, e o famoso castelo em ruínas dominava a cidade do alto da colina. No Hotel Zeraltonbroek, um estabelecimento familiar próximo à famosa ponte, mostraram a foto para a recepcionista alemã, uma senhora de cabelos grisalhos chamada Ingrid Hoffmann. Quando ela viu a imagem, sua expressão mudou completamente. O sorriso profissional desapareceu, substituído por uma mistura de choque e reconhecimento. Começou a falar rapidamente em alemão, gesticulando muito, chamando outros funcionários, que se aglomeraram ao redor do balcão. Todos olhavam alternadamente para a foto e para Antônio sussurrando entre si. Klaus Weber, repetia Ingrid, apontando para a foto e depois para Antônio com o dedo trêmulo. Mein Gott, es ist ein Meu Deus. Chamou o gerente, Harry Schmidt, um homem de meia-idade que falava português razoável, por ter trabalhado no Brasil durante alguns anos. Desculpe o susto, disse Schmidt, ajustando os óculos. Ingrid conhece essa história. Ela cresceu ouvindo os pais falarem sobre Klaus Weber. Era um soldado que desapareceu misteriosamente em 1943. A lenda local diz que ele teve um romance proibido com uma mulher brasileira que estava na Europa durante a guerra. A semelhança do senhor com ele é impressionante demais para ser coincidência. Antônio sentiu o coração disparar. As pernas ficaram fracas e ele precisou se apoiar no balcão. Onde posso encontrar mais informações sobre ele? Schmidt olhou ao redor, como se estivesse prestes a revelar um segredo perigoso. Há uma pessoa que pode ajudar. Professor Heinrich Müller, um historiador aposentado da Universidade de Heidelberg. Ele é especialista em história local da Segunda Guerra. Mas devo avisá-los. Ele é meio excêntrico. Vive isolado há anos, desde que descobriu algumas coisas que o governo preferia que permanecessem enterradas. Professor Heinrich Müller morava numa casa vitoriana dos arredores de Heidelberg, no bairro de Handschusheim, rodeada por jardins selvagens e estátuas góticas cobertas de musgo. A propriedade parecia a saída de um filme de terror gótico, portões de ferro enferrujado, janelas com venezianas fechadas, e um ar de mistério que fazia Maria se arrepiar. Müller era um homem de 80 anos, alto e magro como um galho seco, com cabelos brancos compridos e olhos azuis penetrantes que pareciam enxergar através das pessoas. Usava um sobretudo preto, mesmo dentro de casa, e caminhava com uma bengala de marfim entalhada. Quando Antônio mostrou a foto, Müller ficou em silêncio por longos minutos, examinando-a com uma lupa de joalheiro. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de idade, mas de emoção contida. Depois de 50 anos estudando esta guerra maldita, disse finalmente, em português perfeito, com sotaque alemão carregado: vocês são as primeiras pessoas que me trazem evidências concretas sobre Klaus Weber. O senhor fala português? Perguntou Maria, surpresa. Estudei no Brasil entre 1975 e 1980, na USP. Vim fugindo de certas pressões aqui na Alemanha. Certas perguntas que eu fazia sobre a guerra não eram bem-vindas na época. Müller serviu chá em xícaras de porcelana fina e continuou: vocês brincam com forças que não compreendem. Klaus Weber não era um soldado comum. Ele fazia parte de um projeto secreto nazista. Algo que deveria ter ficado enterrado para sempre. Que? Perguntou Antônio, com a voz embargada. Müller levantou-se e caminhou até uma estante repleta de livros antigos. Retirou um volume grosso encadernado em couro preto. Annenerbe, respondeu sombriamente, mostrando o símbolo na capa. A Divisão de Pesquisas Ancestrais do Terceiro Reich. Oficialmente, estudavam as origens da raça ariana. Não oficialmente. Bem, faziam coisas que desafiam a compreensão humana. Abriu o livro numa página marcada com uma fita vermelha. Havia fotos de laboratórios, cientistas em jalecos brancos
e, no centro de uma das páginas, a foto de Klaus Weber em uniforme da SS. Klaus era doutor em genética pela Universidade de Munique. Foi recrutado pela Nenerb em 1941 para trabalhar num projeto chamado Lebensborn Plus Menos, algo além do programa original de criação de crianças arianas. Ele estava desenvolvendo métodos para melhorar geneticamente adultos já formados. Antônio quase desmaiou. Melhoracoma. Soros que alteravam o DNA, aumentavam a longevidade, aprimoravam capacidades físicas e mentais. Mas Klaus descobriu algo que seus superiores não esperavam, que a verdadeira força genética vinha da diversidade, não da pureza racial. Por isso se apaixonou por Helena Santos. Ela representava tudo que a ideologia nazista desprezava, mas que cientificamente era superior. Santos era mesmo sobrenome de família, murmurou Antônio. Muller os levou para seu escritório particular, um ambiente que mais parecia um museu de guerra. As paredes estavam cobertas de mapas da época, fotografias de soldados, documentos oficiais emoldurados, e no centro de tudo, um mapa da Europa com alfinetes coloridos marcando localizações misteriosas. Abriu um arquivo grosso marcado confidencial, Projeto Phoenix, com um carimbo em alemão, quase legível. Helena Santos não era apenas uma brasileira qualquer em Berlim, disse, espalhando documentos sobre a mesa de Mogno. Ela era filha do adido cultural brasileiro, João Santos, e estava na Alemanha, numa missão diplomática secreta. Oficialmente, acompanhava exposições culturais. Na realidade, coletava informações sobre experimentos científicos nazistas para os aliados. Mostrou uma foto em preto e branco de uma jovem morena, de olhos grandes e sorriso gentil, usando um vestido elegante dos anos 40. Antônio reconheceu imediatamente. Era igual às fotos de sua avó que guardava em casa, mas essa estava datada de 1942 e tinha uma qualidade profissional como fotos do ISPIA. Klaus a conheceu numa recepção diplomática em dezembro de 1942. Foi paixão à primeira vista, menos um cientista nazista e uma espiã brasileira. Vocês podem imaginar o escândalo se fosse descoberto. Muller virou a página do dossiê. Ele começou a passar informações para ela. Não por dinheiro ou coerção, mas por amor genuíno. Maria segurou a mão de Antônio, sentindo-o tremer. A história era mais dramática do que qualquer filme que já haviam assistido. Ele deixou algo para ela, continuou Muller, mostrando uma carta manuscrita em papel timbrado, com o símbolo da Anenerb. Uma herança genética muito mais valiosa do que ouro ou dinheiro. Klaus injetou em si mesmo um soro experimental antes de desertar. Sábia, que seria capturado, então transformou seu próprio corpo num cofre biológico para preservar suas descobertas. Que descobertas? Perguntou Dona Maria, pela primeira vez desde que chegaram à Alemanha demonstrando curiosidade científica. Longevidade extrema, resistência a doenças, capacidade mental aprimorada, regeneração celular acelerada. Klaus descobriu como ativar genes dormentes que todos os humanos possuem, genes que evoluíram há milhares de anos, mas que não usamos. E o mais importante, essas modificações são hereditárias. Muller abriu outro arquivo, este repleto de análises médicas e gráficos científicos. Klaus não sabia, mas Helena já estava grávida quando fugiram. O bebê, o avô de vocês, menos nasceu carregando essas modificações genéticas. Muller os levou para um lugar que Antônio jamais esqueceria, um complexo subterrâneo nas montanhas do Adenwald, a cerca de 30 quilômetros de Heidelberg. A entrada era disfarçada como uma antiga cabana de caçador, mas por trás de uma estante de livros falsa, havia uma escada de ferro que descia para as profundezas da montanha. Cuidado com os degraus, alertou Muller, acendendo uma lanterna antiga. Esta instalação foi construída em 1943 e abandonada da noite para o dia, quando Klaus desertou. Ninguém mais pisou aqui além de mim, nos últimos 40 anos. Desceram por escadas de pedra úmida, através de túneis escavados na rocha. O ar estava pesado e cheirava a produtos químicos antigos.
Após caminharem por cerca de 10 minutos, chegaram numa sala iluminada por lâmpadas que Muller acendeu com um gerador a diesel, que milagrosamente ainda funcionava. O laboratório estava preservado como uma cápsula do tempo. Havia equipamentos científicos da década de 40, tubos de ensaio em estantes metálicas, microscópios antigos, e nas paredes, centenas de fotos de pessoas de diferentes nacionalidades, com anotações em alemão sobre suas características genéticas. Projeto Lebensborn Plus, explicou Muller, apontando para um banner pendurado no teto. Klaus documentou tudo. Ele descobriu que os nazistas estavam tentando criar supersoldados, baseados numa interpretação completamente equivocada da genética. A verdadeira força estava na mistura de diferentes heranças genéticas, não na pureza racial. No centro do laboratório, havia uma mesa de operações com equipamentos cirúrgicos e, ao lado, uma vitrine com dezenas de frascos contendo líquidos coloridos. Numa mesa no canto, havia um diário encadernado em couro marrom. Antônio o abriu com mãos trêmulas e começou a ler. Para sua surpresa, estava escrito em português. O soro que criei não é uma arma de guerra, é uma dádiva para nossa espécie. Nossos descendentes terão a chance de viver vidas plenas e longas, livres das limitações que a natureza nos impôs por milhares de anos de evolução lenta. As páginas seguintes continham instruções detalhadas sobre reprodução dos experimentos, fórmulas químicas complexas e, mais importante, avisos sobre os perigos do uso inadequado. No diário, Klaus havia deixado não apenas instruções científicas, mas também um mapa indicando onde havia escondido suas pesquisas mais importantes. O problema era que o local, uma sala secreta no Schloss Wilhelmsbrunnen, um castelo na Floresta Negra, agora era propriedade privada da família von Bergen, uma das famílias mais ricas e influentes da região. A família von Bergen comprou o castelo em 1946, logo após o fim da guerra, explicou Muller, mostrando documentos da transação. Pagaram um preço absurdamente baixo, como se soubessem exatamente o que estavam comprando. Desde então, nunca permitiram que historiadores ou pesquisadores investigassem as propriedades. Antônio se sentiu perdido. Havia chegado tão longe, descoberto tanto sobre sua família, mas agora esbarrava numa parede intransponível. Os von Bergen eram praticamente intocáveis, donos de uma das maiores empresas farmacêuticas da Alemanha, com conexões políticas que chegavam até Berlim. Existe uma forma, disse Muller, com um sorriso misterioso que fez suas rugas profundas se acentuarem. A filha mais nova dos von Bergen, Greta, é jornalista investigativa e sempre questionou os segredos da família. Ela trabalha para o Der Spiegel e já publicou artigos criticando a opacidade de empresas farmacêuticas alemãs. Se vocês conseguirem convencê-la do valor histórico desta descoberta... Como fazemos contato com ela? Perguntou Maria, surpreendendo a todos com sua determinação. Deixem isso comigo, respondeu Muller. Greta e eu já colaboramos em algumas pesquisas históricas. Ela confia no meu trabalho. Greta von Bergen tinha 35 anos e trabalhava como jornalista investigativa, especializada em crimes corporativos e segredos familiares da elite alemã. Quando Muller a contatou sobre a história de Klaus e Helena, ela imediatamente cancelou outros compromissos. Encontraram-se num café discreto em Baden-Baden, longe dos olhos curiosos de Heidelberg. O Café K. Nig era um estabelecimento antigo, com mesas de mármore e uma atmosfera que favorecia conversas confidenciais. Greta era uma mulher impressionante menos alta, elegante, com cabelos loiros curtos cortados num estilo moderno e olhos azuis muito inteligentes que pareciam catalogar cada detalhe das pessoas ao redor. Vestia um trench coat bege e carregava uma pasta de couro que sugeria profissionalismo e discrição. Quando viu a foto de Klaus, suspirou profundamente e retirou da pasta um tablet com dezenas de fotos digitalizadas. Sempre soube que minha família escondia algo relacionado à guerra, disse, mostrando fotos do arquivo familiar dos von Bergen. Encontramos documentos estranhos no castelo durante reformas, referências ao Projeto Phoenix,
números de série de experimentos, mas meu pai sempre proibiu qualquer investigação mais profunda. Mostrou fotos de uma sala no castelo, repleta de equipamentos médicos antigos e estantes com frascos etiquetados em códigos misteriosos. Ele sempre dizia que eram fantasmas do passado que deveriam permanecer mortos. Mas como jornalista, eu sabia que ele estava mentindo. A forma como ficava nervoso quando perguntávamos, como mudava de assunto bruscamente. Antônio contou toda a história, menos desde a descoberta da carta no sótão, até a revelação no laboratório secreto. Greta escutou atentamente, fazendo anotações numa caderneta e gravando trechos da conversa com o consentimento de todos. Preciso ver esses documentos originais, disse finalmente guardando a caderneta. Não apenas por vocês, mas pela história. Se Klaus realmente desenvolveu algo que poderia revolucionar a medicina, o mundo tem direito de saber. Além disso, minha família lucrou durante décadas com pesquisas que podem ter sido baseadas no trabalho roubado dele. O plano para acessar os arquivos secretos do Castelo von Bergen era complexo e arriscado. Greta conhecia cada cantinho da propriedade, mas sabia que seu pai havia instalado sistemas de segurança modernos após alguns roubos na região. Durante uma semana, os 4 se reuniam diariamente no apartamento de Müller para planejar cada detalhe. Greta desenhou mapas detalhados do castelo, marcando câmeras de segurança, sensores de movimento e os horários das rondas do segurança. A sala que vocês precisam acessar fica no subsolo leste, explicava, apontando para o desenho arquitetônico. Meu pai a chama de depósito de antiguidades, mas sempre foi o único cômodo trancado da casa inteira. Müller contribuiu com conhecimento histórico sobre as construções da época. Castelos como este sempre tinham passagens secretas. Durante a guerra, muitos foram adaptados para esconder pessoas ou objetos valiosos. Maria, surpreendentemente, revelou habilidades práticas que ninguém esperava. Trabalhei durante anos como secretária numa empresa de segurança, disse. Sei como a maioria dos sistemas funciona. A data escolhida foi uma sexta-feira de novembro, quando os pais de Greta estariam numa ópera em Stuttgart, Wagner, que duraria quase 5 horas, dando-lhes tempo suficiente para a operação. A noite escolhida estava tempestuosa, com ventos fortes e chuva intermitente que ajudariam a mascarar qualquer ruído. O Schloss Wilhelmsbrunnen se erguia imponente contra o céu escuro, seus torres góticas recortadas contra as nuvens carregadas. Greta os encontrou no portão dos fundos às 21h30, usando roupas escuras e carregando uma mochila com equipamentos. Papai e mamãe acabaram de sair, sussurrou. Temos até 2 horas da manhã, no máximo. Entraram pelo jardim, aproveitando a escuridão entre as árvores centenárias. O castelo era ainda mais imponente de perto. Paredes de pedra com séculos de idade, janelas com vitrais medievais e uma atmosfera que misturava história e mistério. A passagem secreta fica atrás da biblioteca, explicou Greta, guiando-os por corredores repletos de armaduras antigas, quadros de antepassados severos e tapeçarias que contavam histórias de batalhas medievais. A biblioteca era impressionante. 3 andares distantes de carvalho, repletas de livros antigos, com uma escada móvel de ferro e uma atmosfera que cheirava a conhecimento acumulado por gerações. Greta acionou um mecanismo oculto atrás de uma seção de livros sobre alquimia medieval. Uma parte da estante girou, revelando uma escada de pedra que descia para as profundezas do castelo. Esta passagem foi construída no século XVI, explicou, enquanto desciam com lanternas. Durante a guerra, meu avô a usava para esconder. Quiz. A sala secreta no subsolo do castelo era um verdadeiro museu particular dos experimentos nazistas. As paredes de pedra úmida estavam cobertas por estantes metálicas, repletas de documentos classificados, fórmulas químicas manuscritas, relatórios médicos detalhados e centenas de frascos com substâncias preservadas. No centro da sala, havia um cofre antigo com um mecanismo de combinação complexo e uma placa de bronze gravada Klaus Weber, Project Phoenix, Neuer Ver der Zukunft der Menschheit.
Projeto Fênix menos apenas para o futuro da humanidade. Nunca conseguimos abrir este cofre, admitiu Greta, examinando o mecanismo. Tentamos várias combinações óbvias, datas de nascimento, eventos históricos. Antônio observou a placa com atenção. Algo sobre a frase em alemão lhe parecia familiar, como se a tivesse ouvido antes. Então, numa inspiração súbita, tentou uma combinação baseada na data de nascimento de sua avó Helena, 15-091920. O cofre abriu com um clique suave. Dentro, encontraram não apenas os documentos originais das pesquisas de Klaus, mas também dezenas de ampolas com soro cristalino, perfeitamente preservadas em um sistema de refrigeração, que funcionava há 80 anos, alimentado por uma bateria de rádio renovada automaticamente. Mein Gott, murmurou Müller em alemão, examinando as fórmulas com uma lupa. Klaus não estava apenas tentando prolongar a vida. Ele descobriu como ativar sequências genéticas que permanecem dormentes em 99% da população humana, menos sequências que poderiam curar diabetes, câncer, Alzheimer, esclerose múltipla. As implicações eram estonteantes. Havia ali décadas de pesquisa médica avançada, antecipando descobertas que a ciência convencional ainda estava tentando alcançar. Mas havia mais. Uma carta final de Klaus, lacrada e endereçada para meus descendentes brasileiros, abrir apenas em caso de necessidade extrema da humanidade. Significa também que vocês carregam em seu sangue não apenas meus genes modificados, mas também uma responsabilidade que transcende gerações. O que criei não deve jamais ser usado para alimentar ideologias de superioridade racial ou para criar castas de super-humanos. Deve ser usado exclusivamente para curar, para aliviar o sofrimento humano, para dar a cada pessoa a oportunidade de viver uma vida plena e saudável, independentemente de sua origem, cor ou credo. Durante 3 anos, trabalhei secretamente para desenvolver o que chamei de soro Fênix, uma combinação de compostos que ativa genes dormentes presentes em todos os seres humanos. Esses genes evoluíram ao longo de milhares de anos, mas permaneceram inativos devido a limitações ambientais e evolutivas. O soro não cria capacidades sobrenaturais. Simplesmente liberta o potencial que já existe dentro de cada célula humana: regeneração celular acelerada, resistência a doenças degenerativas, longevidade estendida com qualidade de vida e aprimoramento das capacidades cognitivas naturais. Mas cuidado, o verdadeiro poder não está na ciência, está no amor. Foi o amor por Helena que me fez desertar do exército mais poderoso do mundo. Foi o amor pela humanidade que me fez preservar este conhecimento, mesmo sabendo que seria torturado até a morte, se fosse capturado. Nas páginas seguintes, encontrarão as fórmulas completas, instruções detalhadas sobre produção segura, protocolos de teste e, mais importante, diretrizes éticas sobre como usar este conhecimento responsavelmente. Lembrem-se sempre, vocês são os guardiões de um segredo que pode mudar o mundo. Usem-no com a sabedoria que apenas o amor verdadeiro pode proporcionar. Com todo o meu amor e esperança no futuro da humanidade. Klaus Weber, Heidelberg, dezembro de 1943. Nossos filhos e netos herdarão não apenas nossos genes, mas nossa capacidade infinita de amar. As páginas seguintes do Testamento de Klaus continham informações que fariam qualquer cientista moderno tremer de emoção. Diagramas detalhados de sequências genéticas, fórmulas químicas que antecipavam descobertas da medicina moderna em décadas, e protocolos experimentais que demonstravam um entendimento da genética humana impressionante para 1943. Olhem isto, disse Müller, apontando para um diagrama complexo. Klaus identificou e mapeou sequências genéticas que a ciência convencional só descobriu nos anos 2000 com o projeto Genoma Humano. E mais, ele descobriu como ativá-la seletivamente. Greta, que estava documentando tudo com sua câmera profissional, parou para examinar uma seção específica. Aqui ele descreve como o soro age nas células tronco adultas, reprogramando-as para reparar tecidos danificados. Isso
Isto é medicina regenerativa de nível que mal começamos a compreender hoje. Antônio segurava nas mãos uma ampola do soro cristalino. Sob a luz da lanterna, o líquido parecia pulsar com vida própria. Vocês acham que eu deveria tentar? Absolutamente não, exclamaram Muller e Greta simultaneamente. Antônio, disse Maria, segurando o braço do marido, pode ser perigoso. Não sabemos os efeitos colaterais depois de 80 anos. Muller abriu outra seção dos documentos. Klaus previu essa hesitação. Olhem aqui, ele deixou protocolos de teste completos, começando com culturas de células, depois cobaias, só então testes em humanos. E mais, ele documentou que já testou versões preliminares em si mesmo, Entree 1941 e 1943. Durante 2 horas, os 4 permaneceram naquela sala subterrânea, debatendo o que fazer com a descoberta mais revolucionária da história da medicina. Fora, a tempestade aumentava de intensidade, como se a natureza refletisse o tumulto de suas consciências. Pensem nas implicações, dizia Greta, caminhando nervosamente pela sala. Se isto funciona mesmo, podemos curar doenças que matam milhões anualmente. Alzheimer, Parkinson, diabetes tipo 1, câncer. Mas também pensem nos perigos, Rabeixa Muller. Nas mãos erradas, isto poderia criar uma nova classe dominante. Imaginem ditadores imortais, elites que vivem séculos, enquanto o resto da humanidade envelhece e morre. Antônio estava em silêncio, lendo e relendo a carta de Klaus. Sentia uma conexão profunda com aquele homem que havia sacrificado tudo por amor e pelo futuro da humanidade. Maria, disse finalmente, o que você faria no lugar da nossa avó Helena? Se Klaus tivesse conseguido fugir com ela, se eles tivessem estas fórmulas e soubessem que poderiam salvar vidas. Maria refletiu por longos minutos. Acho que ela faria o que Klaus pediu na carta. Usaria o conhecimento para ajudar as pessoas, mas com muito cuidado para não criar mais problemas do que soluções. Greta propôs uma solução que surpreendeu a todos pela sua maturidade e visão de futuro. Não devemos entregar isto para governos ou grandes corporações farmacêuticas. Eles transformariam numa arma ou num produto exclusivo para ricos. Então, o que sugerem? Perguntou Antônio. Criamos uma fundação internacional, sem fins lucrativos, com sede em vários países. Começamos devagar, testando em pequena escala, sempre com transparência total e acesso universal aos resultados. Muller concordou entusiasticamente. Exato. Como Klaus queria menos para toda a humanidade, não para alguns privilegiados. Decidiram fotografar todos os documentos, levar algumas amostras do soro para análise moderna, mas deixar o restante seguro no cofre, até que tivesse uma estrutura adequada para lidar com tamanha responsabilidade. Vamos precisar de cientistas, médicos, juristas, especialistas em bioética e financiamento suficiente para fazer isto da forma correta, disse Greta, organizando as fotos digitais. A fuga e o retorno à realidade. Às 1h30 da manhã, ouviram o som de carros se aproximando do castelo. Os pais de Greta haviam voltado mais cedo da ópera, devido ao mau tempo. Rápido, sussurrou ela, apagando as lanternas. Pela passagem secreta. Correram pelos túneis de pedra carregando mochilas, repletas de documentos fotografados e algumas amostras cuidadosamente acondicionadas. A adrenalina fazia seus corações dispararem enquanto subiam as escadas da biblioteca. Conseguiram escapar pelos jardins segundos antes de Herr von Bergen entrar na biblioteca para verificar se tudo estava em ordem, uma rotina que mantinha religiosamente sempre que chegava de viagem. No hotel, gastaram o resto da madrugada organizando as descobertas e planejando os próximos passos. A magnitude do que haviam encontrado ainda não havia sido totalmente assimilada por nenhum deles. A viagem de volta ao Brasil foi completamente diferente da ida. Antônio e Maria não eram mais os mesmos aposentados curiosos que haviam saído de Santos algumas semanas antes. Carregavam consigo
Não apenas documentos e fotos, mas uma compreensão completamente nova sobre o propósito de suas vidas. No avião, Antônio olhava pela janela as nuvens sobre o Atlântico e refletia sobre a jornada extraordinária. Maria, quando encontrei aquela carta no sótão, eu só queria entender por que aquele homem era igual a mim. Nunca imaginei que descobriria o segredo para salvar vidas. Maria segurou sua mão. Às vezes, o destino prepara surpresas que nem nos nossos sonhos mais loucos conseguimos imaginar. Greta havia decidido pedir uma licença indefinida do Der Spiegel para se dedicar integralmente ao projeto. Esta é a história mais importante da minha carreira, disse no aeroporto de Frankfurt. Vou me mudar para o Brasil temporariamente para ajudar vocês a estabelecer a fundação. Müller ficou responsável por continuar as pesquisas históricas na Alemanha, procurando outros soldados ou cientistas que possam ter desertado com conhecimentos similares durante a guerra. De volta a Santos, Antônio transformou completamente o sótão, onde tudo havia começado. Com a ajuda de um amigo médico aposentado, Dr. Henrique Almeida, montou um pequeno, mais sofisticado laboratório doméstico. Antônio, em 40 anos de medicina, nunca vi nada parecido com estas fórmulas, disse Dr. Henrique, examinando os documentos de Klaus através de um microscópio moderno. Se isto for verdade, estamos olhando para a cura de doenças que considero incuráveis. As primeiras descobertas foram surpreendentes e confirmaram as suspeitas históricas. Exames de sangue detalhados revelaram que Antônio, Maria, que descobriram ser prima distante, através de pesquisas genealógicas mais aprofundadas, e seus filhos realmente carregavam marcadores genéticos únicos. Olhem estes resultados, disse Dr. Henrique, mostrando gráficos complexos na tela do computador. As células do sangue de vocês têm uma capacidade de regeneração 300% superior à média populacional. Os indicadores de envelhecimento celular estão praticamente zerados. Antônio finalmente entendeu por que seu pai havia vivido até os 95 anos com a mente lúcida. Porque sua família sempre foi resistente a doenças. Porque ele mesmo, aos 67 anos, tinha a energia de um homem de 50. É por isso que nossas feridas sempre cicatrizavam rápido, lembrou Maria. Você se lembra de quando caiu da escada e quebrou a perna? Médicos disseram que levaria meses para sarar, mas em 6 semanas estava correndo na praia. Após meses de planejamento cuidadoso, envolvendo advogados especializados em direito internacional, bioeticistas e cientistas de várias universidades brasileiras, Antônio tomou a decisão que definiria o resto de sua vida. Em vez de vender ou entregar as fórmulas para grandes laboratórios farmacêuticos que ofereceram quantias astronômicas, criou uma fundação sem fins lucrativos, chamada Fundação Klaus e Helena Menos Pesquisa Médica para a Humanidade. A cerimônia de lançamento foi realizada na Universidade de São Paulo, com a presença de reitores de várias universidades, representantes da OMS, Organização Mundial da Saúde e jornalistas do mundo inteiro. Meus amigos, disse Antônio no discurso de abertura, usando o mesmo sótão transformado em laboratório como cenário. Há 6 meses, eu era apenas um aposentado curioso, mexendo nas coisas do meu pai falecido. Hoje carrego a responsabilidade de um legado científico que pode mudar o futuro da medicina. O objetivo da fundação era desenvolver as descobertas de Klaus de forma completamente ética e transparente, priorizando sempre o acesso universal aos tratamentos desenvolvidos. Maria tornou-se a presidente administrativa, responsável pela gestão financeira e logística. Dr. Henrique assumiu a direção científica, coordenando uma equipe internacional de pesquisadores. Greta, que havia se mudado definitivamente para o Brasil, tornou-se diretora de comunicação e ética, garantindo transparência total em todas as operações. Müller continuava colaborando da Alemanha, agora com apoio oficial do governo alemão, que reconheceu a importância histórica e científica de suas pesquisas. 6 meses depois da fundação da organização, conseguiram seu primeiro sucesso médico extraordinário. Adaptando uma das fórmulas de Klaus especificamente para tratamento de diabetes tipo 2, conseguiram não apenas controlar,
mas efetivamente curar 5 pacientes voluntários em Santos. Dona Conceição, 72 anos, diabética há 20 anos e dependente de insulina, foi a primeira voluntária. Eu não tinha mais nada a perder, disse ela. Estava ficando cega, meus rins estavam falhando, as feridas não cicatrizavam. Após 3 meses de tratamento com doses cuidadosamente calibradas do soro adaptado, todos os seus indicadores de diabetes voltaram ao normal. Mais impressionante ainda, sua visão melhorou significativamente e feridas antigas cicatrizaram completamente. É um milagre, disse Dr. Henrique durante uma coletiva de imprensa que ganhou repercussão mundial. Mas não é magia. É ciência pura aplicada, com ética e cuidado. A notícia se espalhou rapidamente pelo meio médico internacional. Antônio começou a receber ligações de hospitais, universidades e até mesmo presidentes de países, todos querendo saber mais sobre os tratamentos revolucionários. A história de Antônio e Maria virou documentário da Netflix, livro best-seller internacional e até mesmo filme de Hollywood, embora eles tenham insistido que os direitos autorais fossem doados integralmente para a fundação. Greta ganhou o prêmio Pulitzer por seu livro O Soldado Desertor, uma história de amor, ciência e resistência que se tornou referência mundial sobre histórias não contadas da Segunda Guerra Mundial. Müller foi condecorado pelo governo alemão e recebeu honrarias de universidades em todo o mundo por suas contribuições históricas sobre a resistência antinazista e preservação de conhecimento científico. Mas o sucesso trouxe também desafios imensos. Grandes corporações farmacêuticas tentaram comprar ou sabotar a fundação. Governos pressionaram para obter acesso exclusivo às fórmulas. Grupos religiosos extremistas protestaram contra o que consideravam interferência divina. Nunca imaginei que fazer o bem fosse tão complicado, disse Maria durante uma entrevista, mostrando pilhas de processos judiciais e ameaças que recebiam diariamente. Apesar das pressões e desafios, a Fundação Klaus e Helena conseguiu se estabelecer como uma organização respeitada internacionalmente. Abriram laboratórios em 15 países, sempre mantendo os princípios originais: pesquisa ética, transparência total e acesso universal aos tratamentos. 3 anos após a descoberta da carta no sótão, já haviam ajudado mais de 1.000 pessoas ao redor do mundo, com tratamentos para diabetes, câncer inicial, doenças neurodegenerativas e distúrbios genéticos raros. O mais impressionante era que os tratamentos não eram caros para produzir. Klaus havia desenvolvido fórmulas baseadas em compostos naturais relativamente simples de sintetizar. O que tornava tudo revolucionário era a combinação precisa e o entendimento profundo de como ativar as capacidades naturais de cura do corpo humano. Klaus era um gênio não apenas da ciência, mas da simplicidade, explicava Dr. Henrique em conferências médicas. Ele entendeu que a natureza já havia criado todos os mecanismos de cura necessários. Só precisávamos aprender como ativá-los. Durante o 3º ano de operações da Fundação, Müller fez uma descoberta que completou definitivamente a história de Klaus Weber. Em arquivos Requiem liberados pelos serviços secretos britânicos, encontrou evidências de que Klaus não havia sido capturado e morto pelos nazistas, como sempre se acreditou. Na verdade, ele conseguiu escapar para a Argentina em 1944, onde viveu sob identidade falsa até 1960. Durante esses 16 anos, continuou suas pesquisas em segredo, refinando as fórmulas e documentando tudo em diários que deixou escondidos em um banco em Buenos Aires. Helena e Klaus se reencontraram, anunciou Müller numa videoconferência emocionante. Eles viveram juntos na Argentina entre 1944 e 1960, quando Helena morreu de complicações no parto de seu 4º filho, o bisavô de Antônio, que ninguém da família conhecia. Klaus havia morrido em 1961, aos 89 anos, mas com a aparência de um homem de 50, devido aos seus próprios tratamentos. Seus últimos diários, agora recuperados, continham fórmulas ainda mais avançadas e um pedido específico: que seus descendentes brasileiros fossem encontrados e informados sobre seu legado.
Ele sabia que um dia vocês viriam procurar por ele, disse Muller para Antônio e Maria. Na última entrada do diário, datada de dezembro de 1960, ele escreveu: "Confio que meus netos brasileiros herdarão, não apenas meus genes, mas minha determinação de usar a ciência para fazer o bem." Sentado na varanda de sua casa em Santos, agora transformada em sede mundial da Fundação Klaus e Helena, Antônio frequentemente contemplava a jornada extraordinária que sua vida havia tomado. O antigo aposentado comum havia se tornado guardião de um dos maiores segredos científicos da história moderna. A casa simples agora recebia visitas de cientistas Nobel, ministros da saúde de vários países e pacientes de todo o mundo em busca de tratamentos revolucionários. Mas Antônio fazia questão de manter a simplicidade que sempre caracterizou sua vida. "Sabe, Maria", disse numa tarde de domingo, olhando o mar, "às vezes penso que Klaus planejou cada detalhe desta história. Que ele sabia que um dia seus descendentes brasileiros encontrariam aquelas cartas no momento exato em que a humanidade mais precisaria dessa esperança." "Ou talvez", respondeu Maria, segurando sua mão com a ternura de 48 anos de casamento, "ele apenas confiou no amor. O mesmo amor que o fez desertar de um exército poderoso, que nos fez gastar nossas economias numa viagem maluca para a Alemanha, que nos fez querer ajudar pessoas que nunca conhecemos." Aos 70 anos, Antônio mantinha a vitalidade de um homem 20 anos mais jovem, graças aos tratamentos baseados nas descobertas de Klaus. Mas o mais importante, dizia sempre, não era a longevidade física, menos era a certeza de que cada dia extra de vida estava sendo usado para um propósito maior. Hoje, 5 anos após a descoberta da carta amarelada, no sótão, a Fundação Klaus e Helena é reconhecida como uma das organizações médicas mais importantes do mundo. Seus tratamentos estão sendo testados em hospitais de 30 países, e as pesquisas baseadas nas descobertas originais de Klaus já salvaram mais de 10.000 vidas. O mais impressionante é que tudo continua sendo oferecido gratuitamente, ou a preços simbólicos, mantendo a promessa original de Klaus de que suas descobertas pertenciam a toda a humanidade. Antônio, agora com 72 anos, mas com a saúde de um quinquagenário, continua trabalhando diariamente na fundação. Maria, sua companheira incansável, gerencia uma equipe de 200 funcionários em todo o mundo. Greta publicou 3 livros sobre a história e se tornou uma das jornalistas mais respeitadas da Europa. Muller, aos 85 anos, continua descobrindo novos fragmentos da história de soldados que desertaram por amor e consciência. Mas para Antônio, a maior recompensa não são os prêmios internacionais ou o reconhecimento científico. É saber que uma decisão corajosa menos, seja a de Klaus ao desertar há 80 anos, seja a sua própria ao comprar aquelas passagens para a Alemanha, menos pode literalmente mudar o mundo. A história do aposentado de Santos, que descobriu ser descendente de um cientista nazista, desertor, tornou-se um símbolo mundial de que os segredos do passado, quando tratados com amor e sabedoria, podem se transformar nas soluções do futuro. E tudo começou com uma carta amarelada, encontrada numa manhã de sábado, num sótão empoeirado, por um homem curioso que não tinha medo de fazer perguntas difíceis. Meus amigos telespectadores, a história de seu Antônio nos ensina várias lições fundamentais sobre a vida, o destino e a coragem humana. Primeiro, que nunca é tarde para descobrirmos quem realmente somos, de onde vemos e qual é nosso verdadeiro propósito no mundo. Às vezes, as maiores aventuras da vida começam justamente quando pensamos que tudo já está definido. Segundo, que o amor verdadeiro, seja romântico, familiar ou pela humanidade, é capaz de mover montanhas e mudar a história. Klaus desertou por amor. Antônio viajou para a Alemanha por amor à verdade. A fundação existe por amor ao próximo. Terceiro, que cada um de nós carrega dentro de si potenciais e capacidades ainda não descobertos. A pergunta não é se temos talentos ocultos, mas se teremos coragem de procurar por eles e o acê-los para fazer a diferença no mundo. Quarto, que os segredos de família, por mais assombrados que pareçam, muitas vezes guardam tesouros inimagináveis.
Aquela caixa empoeirada no sótão pode conter as chaves para mudar não apenas nossa vida, mas a vida de milhares de pessoas. E finalmente, que a ciência e o conhecimento devem sempre servir à humanidade como um todo, nunca a interesses egoístas ou ideologias destrutivas. Klaus Weber entendeu isso há 80 anos. Antônio Santos confirma isso todos os dias. Se vocês gostaram desta história incrível e inspiradora do Xemo Like, compartilhem com seus amigos e familiares. E se inscrevam no canal para mais histórias extraordinárias de brasileiros, corajosos que descobriram seu verdadeiro potencial e mudaram suas vidas, e o mundo ao redor deles. E lembrem-se sempre, em algum lugar da sua casa, da sua família, da sua história pessoal, pode estar escondido o segredo que vocês procuram a toda a vida. A pergunta é: vocês terão a coragem de procurar por ele? Até a próxima história extraordinária, e que a coragem de seu Antônio inspire todos vocês a nunca desistirem de buscar a verdade, não importa onde ela os leve.